Bem-vindos ao Trend Talks, um espaço onde se fala sobre tendências. O tema de hoje é psico-oncologia. O meu nome é Paula Ribeiro e connosco está a Fabiana Caron, presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Paula. Agradeço aos colegas por essa oportunidade. Fabiana, eu começaria por lhe perguntar o que é psico-oncologia? A psico-oncologia, na verdade, ela é uma área de atuação que faz uma interface entre a oncologia e a psicologia. Na verdade, a psico-oncologia, enquanto área de atuação, ela vai usar das técnicas da psicologia, das intervenções e de toda a nossa ferramenta para ter um olhar específico para o paciente de câncer. O psico-oncologista, ele é aquele profissional que vai atuar nas demandas mentais e emocionais dos pacientes que estão em tratamento do câncer, assim como dos seus familiares e também da própria equipe ali de cuidados. Fabiana, podemos dizer então que estamos perante aqui um trabalho altamente multidisciplinar, com a intervenção de várias especialidades. Totalmente. A gente hoje não pode mais pensar o tratamento do câncer sem uma equipe multiprofissional. Não tem como mais hoje você dar conta das demandas que um paciente oncológico, por ter uma doença grave que ameaça a vida, ter apenas o suporte do médico oncologista. Ele vai trazer com ele a pessoa que ele é, adoecido pelo câncer. Então, junto com ele, virão os sofrimentos emocionais, mentais, virá o sofrimento social, o sofrimento espiritual, o sofrimento familiar. Então, é esse olhar que a gente precisa ter para esse paciente e, a partir disso, em equipe, juntos, cada um aí na sua especialidade, mas olhando para aquele paciente num todo, poder, então, dar esse suporte que é tão necessário. Exato. Pois porque, efetivamente, a oncologia tem um impacto emocional muito, muito grande, não é? Para além de todo o impacto da doença. Exatamente. Eu sempre falo que muitas vezes, o câncer, ele, num primeiro momento, a descoberta, o diagnóstico, causa um impacto muito mais emocional do que propriamente físico, porque muitas vezes a pessoa ela está vivendo a vida dela, ela não está apresentando nenhum sintoma, nenhuma dor, e aí ela se descobre adoecida pelo câncer. Isso acaba causando um sofrimento muito mais emocional do que propriamente físico, né? Então, dada a importância aí do psico-oncologista junto, trabalhando todas essas questões. Fabiana, como é que está a psico-oncologia no Brasil? A psico-oncologia no Brasil, né? Quando falamos de Brasil, eu falo que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a dimensão do país que é o Brasil. O Brasil, ele é um país continental, está entre os 5 maiores países do mundo, tanto em extensão territorial quanto em população. Quanto maior a complexidade de tudo que se é necessário. Tem alguns lugares no Brasil que chamamos de estados, muitos lugares da Europa, vocês conhecem até como províncias, né? Mas em alguns lugares nós temos, na grande maioria dos serviços, psico-oncologista, às vezes até mais do que um, ainda somos em poucos, mas nós temos o serviço. Mas, infelizmente, em alguns lugares do Brasil, nós não temos esse profissional, porque, inclusive, é escasso até do próprio tratamento médico. Não temos nem o básico, que é o tratamento médico. Infelizmente, ainda não é possível ter esses profissionais. Contudo, hoje, nós temos leis do país
que regem e que tornam obrigatória a presença do psico-oncologista em alguns serviços de câncer, porque aqui no Brasil também nós temos algumas peculiaridades. Temos um serviço que é totalmente gratuito, que realmente a população não paga, pagamos impostos, mas nós temos acesso a esse tratamento. Mas também nós temos o que chamamos de médicos privados, uma medicina onde você paga por aquilo. Diante desses dois extremos, a gente vai ter ali onde a lei protege, mas a gente também vai ter o contraponto de onde a lei não chega. Cada vez mais a gente faz um trabalho para que todos tenham acesso, independente se você está pagando por aquilo, de certa forma ou não, porque pagando todos estão, mas que minimamente tenha uma equipe para também dar esse suporte e que as pessoas, os pacientes, eles tenham, então, o mesmo tratamento, independente de onde estejam. Isso é um ótimo princípio, e principalmente num país como o Brasil, como a Fabiana falou, portanto é um país muito grande, quer em dimensão, quer em número de população, e por isso impõe aqui algumas assimetrias desde logo, não é? E também enormes desafios, acredito, não é? Mas, como disse, há aqui toda uma intenção de cobertura, de chegar a todos e dar suporte, independentemente da tipologia, digamos assim, do doente, não é? Do acesso ao tratamento. Exatamente. Fabiana, a Academia Portuguesa de Psico-Oncologia e a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia unem-se pela primeira vez para organizar o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Psico-Oncologia. E a minha pergunta é, o que é que motivou esta realização? Primeiramente, as motivações são várias, são tanto de cunho profissional, científico, mas nós, como profissionais da saúde da mente emocional, a gente também tem essa parte. Nós sabemos da história do Brasil e de Portugal, temos uma história de raízes, de laços afetivos e tudo mais. Nós nutrimos afeto por Portugal. Claro que brasileiro gosta de viajar e tudo mais, mas Portugal faz parte da história do Brasil. Foi onde tudo começou e até hoje existem descendentes. Então, quando tivemos essa oportunidade de ter essa troca com Portugal, para a gente foi uma grande alegria, porque na psicologia, ou então vamos falar até da psico-oncologia, porque o Brasil com Portugal, ele tem também uma pequena nuance. Em Portugal, os psico-oncologistas, eles são, na maioria, médicos psiquiatras. Uhum. E aqui no Brasil, não. Aqui a grande maioria é psicólogo, que é psico-oncologista. Independente disso, trabalhamos no mesmo segmento. A psicologia portuguesa, ela é uma psicologia muito forte, ela é muito profissional, ela é muito competente, tem muitas publicações relevantes, não só na área da psico-oncologia, mas na psicologia e na saúde mental como um todo. E o Brasil, temos excelentes profissionais, muito, mas nós temos uma dificuldade maior, até por uma questão dessas diferenças de país mesmo, de estar publicando. Temos excelentes profissionais, mas a ciência para a gente, o fazer pesquisa, tem um pouco mais de dificuldade. Então, a gente sempre está lendo artigos de Portugal, acompanhando, porque realmente existem profissionais na nossa área muito competentes. Quando a gente teve a oportunidade de trocar esse saber, trocar as formas de trabalho, até na questão de comparar como é trabalhar num lugar que você tem 100 hospitais de câncer, em Portugal são poucos, até por uma questão de tamanho mesmo. Como que é isso? Será que isso é melhor? Será que é pior? Quais são as angústias? Quais são as alegrias? Será que o paciente europeu ele tem demandas diferentes do que o nosso paciente que é sul-americano? Tudo isso são trocas extremamente ricas e até necessárias, porque nesse mundo, né, de globalização que estamos, é importante a gente saber como os nossos colegas, seja da Europa, seja da América do Norte, estão trabalhando com essa demanda que acaba sendo um problema mundial, câncer. Uhum.
E pode ser exatamente aqui nestas diferenças e nestas duas realidades que são bem distintas, portanto, logo à partida os dois países têm na sua base a mesma língua, mas são dois países com realidades bastante diferentes, como a Fabiana estava a dizer. E provavelmente até no terreno, a atuação da própria especialidade pode ter aqui um contributo de ambos os países para cada um deles muito forte e muito positivo, não é? Exatamente. Penso que esse primeiro congresso ele é importante porque ele vai agregar muitas coisas. Vamos conhecer o que vocês estão fazendo aí e que pode ser muito útil para a gente e vice-versa. A riqueza dessa troca de saber, dessa troca da profissão, fazer com que a psico-oncologia seja vista e a sua importância independente de qual polo que estamos. Exatamente. Fabiana, depois de tudo isto, quer deixar um convite aos participantes no Congresso? Quero sim. A Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, eu, enquanto presidente da nossa atual diretoria, e juntamente com a Associação Portuguesa, gostaríamos muito que vocês estejam conosco para essa troca, para nos auxiliar, para trazer questões, para discutir, para que possamos levar a psico-oncologia não apenas no Brasil, em Portugal, mas que isso seja ramificado para muitos outros lugares. O programa está muito bom, estamos com excelentes workshops de profissionais fantásticos, as plenárias também muito interessantes, até por essa questão da pandemia, a gente também vai falar sobre isso. Fica o convite para que vocês estejam conosco, para que essa troca seja a primeira de muitas outras que virão. E que essa troca fortaleça cada vez mais a psico-oncologia, não é? Exatamente. Não só nos dois países, mas no mundo. No mundo inteiro. Fabiana, foi um gosto. Muito obrigada por esta conversa breve. Contamos com a presença de todos. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada a você, Paula. Um abraço aí para os portugueses e para todos os brasileiros. Esperamos vocês. Bem-aja.